Que bom. Quem é que está vindo pela primeira vez aqui no culto presencial? Está muito alto aqui, viu? Quem é que está vindo a primeira vez? Levanta a mão. Você está se sentindo seguro aqui? Pedro, querido irmão, olha lá. Está se sentindo seguro aqui? Não é verdade? Álcool, verificação de temperatura. Até brinquei com os meninos ali, porque não pode trocar, né? Colocar o álcool no rosto, né? E a temperatura na mão. Então, a gente quer dizer que encorajamos a pessoa a vir à igreja. Sabe por quê? Não é a mesma coisa assistir culto em casa. Você que está me ouvindo, que bom, irmão querido, que você está acompanhando. Mas eu preciso dizer, é diferente. Em casa, e eu já assisti em casa, a gente distrai vendo o celular, não é verdade? Ah, vou ali na cozinha pegar uma água, pegar um café. Você não tem a concentração, a predisposição de culto, não é? Por isso que a gente encoraja a pessoa a vir. Além disso, tem uma outra questão, é que a pessoa pode se acostumar, abaixa o PA, porque está diferente da manhã, ok? Você pode se acostumar em assistir culto em casa. Eu suspeito que alguns vão ficar no caminho, né? Perderam o hábito, né? Então, a gente encoraja a pessoa a vir para bem dela, para bem dela. Você vir aqui ouvir a palavra de Deus, você não está sentindo que é a presença de Deus? Sim ou não? Amém? Mesmo a gente cantando atrás da máscara, parece que o som não sai direito, mas a gente está aqui no ambiente de culto, de adoração ao Senhor. Então, venha participar. Na quarta-feira, nós não vamos ter a transmissão online, ok? Porque a gente está fazendo culto de oração e a gente não está orando. Então, quarta-feira, nós vamos apenas gravar a mensagem que vai ser disponibilizada depois, pessoa assistir na hora que desejar. Mas se você quiser vir orar, nós vamos trazer uma mensagem, vamos nos dividir em grupos, vamos colocar o joelho no chão, vamos falar com Deus, não é? Porque, sem dúvida alguma, milagres acontecem quando a igreja ora. Olha só, olha para o seu lado, isso aqui é fruto de um milagre. 20 anos orando, que era a maior loja de material de construção da cidade. Há 20 anos nós oramos. E hoje a gente tomou posse da terra. Oração. Então não há o que Deus não possa fazer em resposta à oração. E a última palavra, antes de meditar, entrar na meditação, já anuncio o tema da minha fala hoje. Jesus nos encontra na pior hora da vida. Quero falar sobre isso. Então você já vai pensando que eu vou meditar sobre isso com você. Olha só, eu costumo fazer algumas lives, né? Às terças-feiras, estamos falando sobre avivamento, 9 horas, 21 horas. E no sábado, nós temos feito às 16 horas. Sábado retrasado, ouvimos o pastor Cícero compartilhando o que Deus tem feito através do ministério dele ali na Espanha, ele e a irmã Vera. Ontem nós ouvimos o pastor Fábio falando que o Senhor tem feito através da vida deles ali na cidade de Roma. Quem é que ouviu? Alguém ouviu? Né? Eles foram assaltados, a irmã Natália bateu de carro, tudo no mesmo dia, né? Mas graças a Deus o Senhor abençoou e foi muito legal ouvi-los. Agora, no sábado que vem, eu vou fazer em 2 sábados uma entrevista com o brigadeiro, pastor Luiz Carlos Ribeiro, que é pastor das Assembleias de Deus, é aqui de Barra do Piraí, brigadeiro da aeronáutica, e nós vamos conversar, falar sobre ministério, e no outro sábado nós vamos falar sobre desafio vocacional, desafio para carreira, né? Ele aqui de Barra do Piraí, irmão da nossa querida irmã Lúcia, cunhado do Almir, não sei se estão aqui, né? E ele vai, e da Jambres também,
é de Barra do Piraí e hoje é brigadeiro, já reformado, né? Um homem que tem sido muito usado por Deus, e a gente bateu um papo muito legal e brotou a ideia de fazer em 2 sábados. Um tratar de ministério e outro desafiar você, jovem, né, a avançar. O irmão pastor Luiz Carlos é lá do bairro São João, né? E vai ser muito legal. Mora em São José dos Campos, já morou na Itália. Ele vai ser o meu entrevistado de sábado, vai abençoar muito você. Amém. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. O tema da nossa mensagem nesses próximos minutos é o seguinte: Jesus nos encontra na pior hora da vida. Jesus nos encontra. E eu quero ler esse texto, depois eu vou orar, para que o Senhor Deus me use, para que essa palavra que Ele pôs no meu coração lá no início da semana, ela alcance o seu coração. Você que está aqui, você que está me ouvindo e vendo pela internet, guarde isso. Nós vamos analisar a experiência de alguém e com certeza vamos aprender que Jesus nos encontra na pior hora da vida. Pior hora da vida. É um texto longo que eu vou ler, capítulo 4, a partir do versículo 1. Eu entendi ler um trecho maior para entendermos e compreendermos todo o enredo, toda a história do Evangelho de João, capítulo 4. Diz assim: quando os fariseus ouviram que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus não batizava, e sim os seus discípulos, ele deixou a Judéia e voltou outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte. Era quase a hora sexta, ou meio-dia, a pior hora do dia. Vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse: dá-me de beber. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirá-la, e o poço é fundo, onde tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele próprio bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Respondeu Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água,
para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Respondeu ela: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: tens razão em dizer que não tens marido, pois já tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Disse-lhe a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, vem. Quando ele vier, nos explicará tudo. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Nesta altura, chegaram os seus discípulos e maravilharam-se de encontrá-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: que queres? Ou por que falas com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher foi à cidade e disse ao povo: vinde, vede um homem que me disse tudo o que tenho feito. Poderia ser este o Cristo? Saíram da cidade e foram ter com ele. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam: Rabi, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Jesus lhes disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis: ainda há 4 meses até a ceifa? Eu vos digo: erguei os vossos olhos e vede os campos já estão brancos para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já o seu salário, desde já ceifa a colheita para a vida eterna, e assim se regozijam tanto o semeador como o ceifeiro. Pois é verdadeiro o ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei a ceifar onde não trabalhastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do testemunho da mulher. Disse-me tudo o que tenho feito. Vindo ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. E por causa das suas palavras, muitos mais creram nele. Diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, agora nós mesmos o ouvimos falar e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Senhor, este é o ponto alto do culto, quando a palavra vai ser proclamada. Eu quero pedir graça, eu quero pedir que o Espírito do Senhor abra a nossa mente, que o Senhor coloque as palavras adequadas nos lábios do pregador.
e que elas penetrem como uma espada poderosa em cada coração, não somente daqueles que aqui estão, bem como daqueles que estão acompanhando nos mais variados lugares. Em nome de Jesus. Amém. Este é um dos mais belos relatos de encontro com Jesus. Em primeiro lugar, o encontro de Jesus com uma mulher samaritana foi intencional, não foi ocasional. Versículo 4 nos informa, de forma muito explícita, era-lhe necessário passar por Samaria. Jesus estava saindo da Judeia, indo para a Galiléia, Judeia no sul, Galiléia no norte, e entre as duas regiões está Samaria. João nos diz que era necessário passar por Samaria. Agora preste bem atenção. Na verdade, não era o caminho comum para o judeu passar pela cidade de Samaria, indo da Galiléia para a Judeia ou da Judeia para a Galiléia. Outras estradas existiam. Na verdade, apenas em condições muito especiais, os judeus passavam pela terra dos samaritanos para encurtar o caminho. O historiador Flávio Joséfo chega a dizer o seguinte: o costume dos judeus, na época de grandes festas, era atravessar o país dos samaritanos, porque era a rota mais curta. Então, em primeiro lugar, o encontro de Jesus com esta mulher foi um encontro intencional. Era-lhe necessário passar por Samaria. Certamente, o Senhor Jesus Cristo sabia que naquele exato local, naquele exato momento, haveria de se encontrar com uma mulher, cujo texto bíblico não nos dá o nome, mas que nos mostra uma mulher com um vazio tremendo dentro do coração e que precisava ser encontrada pelo Senhor Jesus. Então, o encontro de Jesus com aquela mulher samaritana foi um encontro intencional. Em segundo lugar, o encontro de Jesus com a mulher samaritana foi transformador. Vocês observaram a condição da mulher no início do texto. Nós não estamos diante de uma parábola, de uma história fictícia e real, mas nós estamos diante de pessoas concretas, de pessoas reais, em lugares reais, num tempo real, e nós temos aqui uma mulher que vai ao poço de Jacó, na cidade de Sicar, trazendo atrás de si uma história de desencontros familiares, 5 maridos, e o que estava com ela naquele momento não era o seu marido. E ao final do texto, nós a encontramos como uma pregadora, porque ela vai convidando as pessoas, dizendo: olha, venham ver alguém que disse tudo a meu respeito. Ou seja, Jesus conhecia a intimidade, o coração daquela mulher. Foi um encontro intencional e foi um encontro transformador. Mas em terceiro lugar, este encontro de Jesus com a mulher samaritana foi movido pelo amor. O Senhor Jesus, quero que você entenda, tem um amor incondicional e irrestrito pelo pecador. Jesus olha para você da mesma maneira como ele olhou para aquela mulher samaritana. Jesus dispensou o seu tempo, a sua atenção para conversar com uma mulher samaritana. Observaram que quando os discípulos que foram comprar comida regressam e observam que Jesus
está conversando com uma mulher samaritana e eles ficam perplexos, ficam espantados. O texto, no verso 27, diz que eles ficaram maravilhados, se maravilharam. Na verdade, não é uma expressão de alegria, mas é uma expressão de surpresa. Como é que pode? Jesus está conversando com uma mulher e uma mulher samaritana. Sabe por quê? Porque o encontro de Jesus com esta mulher foi movido pelo amor. E aí nós temos então um detalhe que foi exatamente o que me inspirou a dar título a esta fala. Jesus nos encontra na pior hora da nossa vida. No caso desta mulher, Jesus a encontrou na pior hora do dia. O texto diz, no versículo de número 6, que estava ali o fonte de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte, era quase a hora sexta. A hora sexta aqui era o meio-dia. Era a hora de mais intenso calor. Era a hora onde, de forma normal, ninguém ia à fonte buscar água. É interessante observarmos que nenhuma mulher ia sozinha à fonte buscar água. Normalmente iam em grupo, iam ou pela manhã bem cedo, ou no final da tarde. Por causa de segurança e, evidentemente, por causa do calor. Mas na hora mais difícil do dia, Jesus foi ao encontro daquela mulher samaritana. Quero dizer para você que Jesus lhe encontra e me encontra na pior hora dos nossos dias. Jesus nos encontra na pior hora da nossa vida. Talvez eu esteja falando aqui a alguém, me ouvindo aqui, ou me vendo em casa, passando pela pior hora da sua vida, a hora do desespero, a hora do esgotamento, a hora da intranquilidade, a hora em que os pensamentos se confundem, a hora em que até mesmo o indivíduo está considerando por um ponto final da sua vida, a hora em que ele não sabe para onde vai, a hora do desespero, a hora da angústia, a hora da tristeza. Jesus nos encontra no pior momento da nossa vida, na pior hora da nossa vida. Eu quero dizer para você que nessa noite, Jesus quer encontrar você também. Quer encontrar você. Jesus quer encontrar você como encontrou esta mulher. Nós estamos, como disse, diante de um registro de encontro real. E você sabe por que é que este texto e toda a Bíblia está colocada? Para provocar em você e em mim fé. Você sabe por que é que há estes registros e de tantos outros episódios miraculosos, maravilhosos, para provocar em você e no meu coração a fé. Aliás, o próprio evangelista João, lá no fim do livro, ele diz o seguinte: Jesus operou muitos sinais e milagres, e estes que aqui estão para que nós creiamos e crendo tenhamos vida em seu nome. Em outras palavras, sabe qual é a ideia? Se Jesus fez no passado, Ele pode fazer no presente. Se Jesus mudou a vida daquela mulher samaritana, Ele pode mudar a sua vida, o seu coração. Se Jesus encontrou aquela mulher na pior hora do seu dia e a transformou, Ele pode encontrar você na pior hora do seu dia, da sua vida, dos seus anos, e transformar você. Por isso está aqui o texto. Por isto esta igreja
se reúne para pregar, pregando este auditório, bem mais concorrido, parece que as pessoas estão perdendo o medo, pregando para um sem número de pessoas, não temos ideia de quantos estão nesta hora acompanhando. Eu quero dizer a você que me ouve em casa, que está com seu smartphone, ou vendo na televisão, ou vendo no computador, Jesus, Ele quer encontrar você na pior hora da sua vida. E o que é que nós aprendemos? Jesus encontrou uma mulher marginalizada pela sociedade na pior hora do dia. Era uma mulher marginalizada. O texto diz, no versículo de número 9, Jesus está conversando com uma mulher samaritana. E esta mulher samaritana, ela faz a seguinte indagação: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Agora olha a explicação. Os judeus não se dão com os samaritanos. A origem dos samaritanos está lá no Antigo Testamento, no momento em que muitos judeus foram levados cativos pela Síria, e os que ficaram se misturaram através dos casamentos. Deixaram de adorar a Deus de forma plena. Aceitavam só o Pentateuco. E em razão disto, quando os judeus que voltaram do cativeiro e encontraram judeus que já não eram mais judeus puros, os samaritanos, brotou ali uma animosidade, uma rixa, um desprezo histórico, de tal maneira que a própria mulher, ela, como samaritana, desprezada, marginalizada pela sociedade. O judeu não falava com o samaritano, o olhava de cima para baixo, o olhava com desdém, o olhava com desprezo. Quantas pessoas estão assim, sendo olhadas com desdém, sendo olhadas com desprezo, sendo olhadas com descrédito, marginalizadas, discriminadas, como esta mulher. Mas Jesus a encontrou na pior hora do dia. Encontrou uma mulher marginalizada pela sociedade. O Senhor Jesus quebrou intencionalmente um rígido costume social, movido pelo amor. Segundo lugar, Jesus encontrou uma mulher com sede espiritual na pior hora do dia. O ambiente, o cenário, era o cenário à beira de um poço, o poço de Jacó, na cidade de Sicar. E lá vai aquela mulher, meio-dia. Nessa hora todo mundo já estava fazendo a sua refeição. É possível que ela tenha ido a esta hora, movida pela vergonha, constrangida. Imagine uma comunidade com não muitas pessoas. Lá está a samaritana. Perceberam que quando os discípulos voltaram e viram Jesus conversando com aquela mulher e conversando com uma samaritana. Imagine andar na rua e ser apontado. Imagine andar na rua e ser olhado. Imagine andar na rua e se imaginar sendo julgado. Era a situação desta mulher. E ela vai ao poço buscar água. E Jesus disse para ela: olha, aquele que beber dessa água, está no versículo 13, vai ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, ele não vai ter mais sede. Sabe o que é que o Senhor Jesus Cristo está dizendo?
A água, na Bíblia, é usada como metáfora de muitas coisas, de refrigério, de pureza, de limpeza, mas também é uma metáfora que aponta para a sede que é saciada pela relação com Deus. Eu vou citar um exemplo. O profeta Jeremias, no capítulo 2, no versículo 13, Jeremias foi um profeta do tempo do exílio, povo exilado. Jeremias ficou, e ele se constitui na boca de Deus falando ao seu povo. E lá no versículo 13, no capítulo 2, o Senhor usa o profeta para dizer assim, Jeremias 2, versículo 13, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, cisternas rachadas, que não retêm as águas. O que Jesus está dizendo àquela mulher é aquilo que o Senhor Deus disse através de Jeremias. O meu povo me deixou e cavou cisternas rotas. Me deixou, este povo me deixou, água viva, rejeitaram água viva e cavaram cisternas que não podem reter as águas. Quando eu leio este texto, eu me recordo do tempo em que estudava ali em Vassouras. E eu me lembro de algumas formaturas que eu tive privilégio de falar ali no ginásio do Sombrão, em Vassouras. E eu me lembro algumas vezes que fui ali, falei para várias turmas, da área de humanas, da área de saúde para médicos, várias turmas de medicina. Eu gostava sempre de chegar cedo, já há muitos anos atrás, para conhecer o ambiente. E eu me lembro de atrás daquele enorme ginásio, eu acredito que já não seja mais assim, mas aqueles que são mais vividos, um pouco mais experientes, devem se lembrar, e quem conheceu aquele espaço, havia uma enorme piscina. E chamou-me a atenção aquela piscina, aquele grande espaço, uma piscina olímpica, sem o seu azulejo que foi retirado. E a minha curiosidade, por que é que esta piscina tão grande não está sendo aproveitada? Aí alguém me explicou a razão. Talvez por alguma falha estrutural, falha na construção. Aquele enorme tanque, aquela enorme piscina, uma piscina extraordinária. Quando começaram a colocar água, a encher a piscina, a pressão natural da água sobre as paredes da piscina fez com que se abrisse uma enorme rachadura de um lado a outro, inviabilizando, inutilizando aquela piscina. E quando eu leio esse texto, eu penso, cisterna rota, rachada, que não pode reter as águas. Esta mulher tinha sede espiritual. Na verdade, é como disse um escritor antigo, há dentro do homem um vazio do tamanho de Deus. E há quantos que estão entulhando a sua alma com tantas coisas, querendo encontrar sentido, satisfação na vida, e vão entupindo a sua vida com tantas coisas. Vivem de alegrias transitórias e passageiras, de conquistas passageiras, de satisfação passageira, como era o caso desta mulher, com uma sede espiritual. Jesus oferece para ela a água da vida. A mulher estava pensando em água física. Diz o texto, versículo 15, Jesus está dizendo para ela, versículo 14, aquele que beber da água que eu lhe der, ou seja, ele mesmo, nunca mais terá sede. Deveras a água que eu lhe der, se fará nele
uma fonte de água que jorre para a vida eterna. A mulher estava pensando que se tratava de água para saciar a sede do corpo. Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui tirá-la. Jesus estava falando de algo espiritual. Você que está aqui nesta noite, que identifica na sua alma sede de algo que lhe dê sentido para a vida, eis a resposta, é Jesus Cristo. Querem ver o que ele diz em João capítulo 7? No versículo de número, João capítulo 7, versículo de número 37, diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Você tem sede espiritual? Nós fomos criados para nos relacionarmos com Deus. Mesmo o aborígene, mesmo o nativo no meio da floresta, há dentro dele, do ser humano, essa semente que o leva a buscar uma relação com o transcendente. Por não conhecer a Deus, alguns adoram a árvore, adoram o rio, adoram os animais. Mas eu quero que você entenda que a sua sede espiritual, ela é saciada quando você crê em Jesus Cristo. Rios de água viva fluirão do seu interior. Então Jesus encontrou uma mulher com sede espiritual na pior hora do dia. Quantos estão comigo até aqui? Está entendendo? Mas não para aí. Jesus encontrou uma mulher frustrada nos seus relacionamentos na pior hora do dia. Uma mulher frustrada. No capítulo 4, Jesus dialoga com ela, a conhece, como conhece você e a mim. E no versículo 16, Jesus muda abruptamente o discurso. Observem que ele está falando sobre água. E de repente ele diz assim: vai, chama o teu marido e vem cá. Parece que não faz sentido. Falando de água, falando de fonte, oferecendo água, e de repente Jesus vai para o outro lado e diz assim: vai lá e chama o teu marido. Foi uma pergunta cuja resposta ele bem conhecia. E a mulher disse então: não tenho marido. Jesus completou: tens razão em dizer que não tens marido, pois já tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Isso disseste com verdade. Preste bem atenção. Ninguém que sai de 5 relacionamentos sai sem deixar um pedaço de si. Na verdade, o fato de ter esta mulher ido ao meio-dia, pior hora do dia, tinha atrás de si essa bagagem de conhecimento social de uma mulher que tentou por 5 relacionamentos. E na condição daquela comunidade, uma mulher nessas condições era uma pessoa depravada e objeto de rejeição. Ninguém sai de 5 relacionamentos sem deixar pedaço de si. Jesus toca na ferida. Jesus toca no cerne. Jesus põe o dedo na fonte. Tiveste 5 maridos. O texto não diz, mas eu posso supor. Abruptamente,
Jesus conversando sobre água, de repente diz assim, vai lá, chama teu marido. Eu imagino, o texto não diz, mas é de se supor que ela talvez tenha curvado a cabeça, constrangida. E talvez tenha dito, eu não tenho marido. Porque ninguém diz assim, vai lá, chama teu marido. Não, eu não tenho marido. Eu não tenho marido. Meio-dia. Ninguém ia buscar água nessa hora. Eu imagino Jesus dizendo para ela assim, olha, você disse bem, você não tem, você já teve sim, que o que tem agora não é seu. Sabe qual a ideia que me vem? É aquela mulher fazendo assim, ó. Susto. Faz sentido? Sim ou não? Quero dizer para você que Jesus encontrou uma mulher frustrada nos seus relacionamentos na pior hora do dia. Assim como Ele quer encontrar você frustrado nos seus relacionamentos na pior hora do seu dia e da sua vida. Assim como quer encontrar você que está me ouvindo agora, talvez de tentativas frustradas e frustrantes, de pessoa que vai para cá e vai para lá, na busca louca, insana, de encontrar sentido para a sua vida em tantos relacionamentos. Jesus encontrou essa mulher na pior hora, uma mulher frustrada nos seus relacionamentos, na pior hora do seu dia. Quantos estão entendendo aqui? Está comigo? Mas eu estou caminhando para o fim, faltam ainda 2 itens. Jesus encontrou uma mulher com expectativas messiânicas, na pior hora do dia. O que é expectativa messiânica? Ela sabia que o Messias viria. No versículo de número 25, no diálogo com Jesus, ela diz assim, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Tinha uma expectativa, o Salvador vem, o Messias vem, prometido desde o Antigo Testamento. E ela não sabia que estava falando exatamente com ele. Exatamente com ele. É aquela situação, às vezes, você vai procurar alguém, escuta, fulano de tal, está aqui, sou eu. E a pessoa leva um susto. Jesus disse assim para ela, no versículo de número 26, eu o sou, eu que falo contigo, eu sou o Messias. Ela possui uma expectativa messiânica. Na pior hora do dia, Jesus a encontra para dizer aquela expectativa do Messias que vem, que você traz desde a sua infância, que ouviu o Messias vem. Eu estou dizendo para você, sou eu que estou aqui. E por fim, Jesus encontrou uma mulher na pior hora do dia e fez dela uma missionária. Observe, ela vai meio-dia, provavelmente pela vergonha, pelo constrangimento, ao ser encontrada por Jesus, ela agora, diz o texto, no versículo de número 39, que muitos dos samaritanos daquela cidade criam em Jesus por causa do testemunho da mulher. O texto nos diz, no versículo de número 28, ela estava com um cântaro, conversa com Jesus, o alvo era buscar água, ela vai com um cântaro, mas o texto diz que ao ser encontrada por Jesus, ela deixou ali o seu cântaro, provavelmente colocou no chão, e foi à cidade correndo dizer ao povo, vinde, vede um homem que me disse tudo o que tenho feito. E ela se torna uma missionária.
vai à cidade, o texto diz, olha, muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do testemunho daquela mulher. Na pior hora do dia, Jesus pega uma mulher frustrada, discriminada, pega uma mulher com tantas expectativas, e na pior hora do dia, a sua vida foi transformada. Guarde bem atenção e preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Jesus mudou a história dessa mulher, fragmentada, partida, quebrada. Se Ele mudou a vida dela, pode mudar a sua vida também. Compreende isso? Aquela mulher que talvez tenha ido com cântaro, como fazia habitualmente, buscar água meio-dia, talvez olhando, será que tem alguém lá, que eles me conhecem? Imagino ela se aproximando, aí Jesus se dirige a ela. Não era comum um homem falar com uma mulher, menos ainda um judeu falar com uma mulher samaritana, menos ainda um rabino. Jesus era um mestre. Conversar com uma mulher, um rabino não conversa, não toca uma mulher, não toca, por questões da lei, se ela estiver no seu ciclo menstrual, então não toca. E Jesus é quem toma a iniciativa. Amor. Ele ama você. Ele ama você. E na pior hora do seu dia, na pior hora da sua vida, Jesus quer lhe encontrar. Quer transformar você. Muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher. Se tornou uma missionária. Compreende? Foi falar de Jesus. A gente não tem mais relato dessa mulher. É uma daquelas figuras que entram e saem do texto bíblico sem muitas informações. Sem muitas informações, como Zaqueu, como Nicodemos, como Jairo. Entram em cena, um milagre acontece na sua vida e saem de cena. Só a eternidade vai dar conta. Amigo, senhor, senhora, você que está aqui, você que me ouve em casa, guarde isso. Jesus quer encontrar você nessa noite, na pior hora da sua vida. Eu lhe garanto uma coisa: quando Ele entra, a sua vida nunca mais será a mesma. Vamos curvar a nossa cabeça e vamos orar. Eu vou fazer aqui uma oração. Você que nesta noite quer ser encontrado, encontrada por Jesus, na pior hora da sua vida, eu quero lhe convidar a entregar o seu coração a Cristo. Se você deseja fazê-lo, eu quero lhe ajudar. Eu vou fazer uma oração, vou convidá-lo, vou convidá-la a repetir aí onde você estiver, aqui, nesta congregação, você em casa. Eu quero convidá-lo e convidá-la a fazer suas as minhas palavras. Uma oração muito simples, que só terá eficácia se for sincera. Então diga comigo assim: Senhor Jesus, pode repetir aí baixinho onde você estiver.
eu venho à tua presença. Preciso de ti. Na pior hora da minha vida, ou na melhor hora da minha vida, eu preciso de ti. Diga ainda comigo. Senhor Jesus, assim como o Senhor recebeu aquela mulher samaritana, eu te peço, me recebe também. Diga ainda comigo. Repita baixinho. Deixe os seus lábios se moverem. Diga comigo. Você está dizendo para Deus, estou lhe ajudando. Diga assim, Senhor Jesus, hoje eu estou compreendendo como o Senhor nos ama. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Quero ter a minha vida transformada. Quero ter o vazio do meu coração preenchido. A minha sede espiritual saciada. Senhor Jesus, diga bem firme agora. Eu entrego o meu coração ao Senhor. Obrigado porque o Senhor me ama. Obrigado porque o Senhor me perdoa. Obrigado porque o Senhor me aceita. Continue assim com a sua cabeça reclinada. Eu quero orar por você. Senhor, tu sabes aqueles que querem hoje entregar a vida a Jesus. Aqueles que oraram comigo, aqui na congregação ou em casa. E eu quero orar por estas pessoas. Vou convidá-las a que se manifestem para que possamos orar por elas. Cobri-las com oração, oração da igreja, oração do povo de Deus. E que nessa noite seja uma noite de milagre, em nome de Jesus. Alguém orou comigo e quer hoje entregar a vida a Jesus? Se você orou comigo aqui nesse auditório, em casa,